E aí, galera, bem-vindos ao novo Papo de Gigante aí com um novo formato e também com uma novidade bem legal para vocês. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de explicar esse novo formato, que é um formato que vai se assemelhar ao formato gringo usado nos podcasts lá de fora, né? Que é aquele podcast bem conversa mesmo, sem edição, sem música, enfim, é um bate-papo sobre o assunto em questão. Tudo isso aconteceu devido à falta de tempo da gente, porque como vocês sabem, a edição, tanto de áudio como de vídeo, leva muito tempo e a gente não tem esse tempo disponível. Por causa disso, a gente resolveu fazer nesse formato, que aliás a gente gosta muito e a gente espera que vocês gostem também. Vai ser um bate-papo sem censura, sem edição, enfim, vai ser uma conversa entre pessoas que gostam do Giants, assim como vocês. Com isso, como a gente não vai precisar ter aquele tempo para editar o áudio, a gente vai poder gravar mais papo de gigantes durante a semana. Pode ter semana que tem um, dois, três, quatro, vai depender da gente sentar e conversar, porque como não tem edição, vai ser muito mais fácil a gente entregar mais podcasts para vocês. A novidade que a gente queria contar para vocês é que a partir de agora a gente tem o nosso canal no YouTube. A princípio, serão postados somente os episódios do podcast em formato de vídeo, né, com áudio, para o pessoal também poder escutar por lá. Já tiveram pessoas que falaram com a gente a respeito disso, dizendo que o celular dela não pega podcast, ou que ela não tem costume de assinar iTunes, não gosta de escutar no site. Então, o YouTube vai ser uma nova plataforma, né, uma outra plataforma para vocês escutarem o Papo de Gigantes também. E futuramente nada impede da gente também criar conteúdos em vídeo para vocês, mas isso vai ficar para uma outra hora. No momento é só os episódios mesmo do podcast, beleza? Então vamos começar aqui o episódio de hoje nesse novo formato, falar um pouquinho da Free Agency. Aqui comigo tá o Leno Luiz. E aí, galera, beleza? Beleza, galera? Tudo bom? Luiz falando aqui. Beleza, beleza, galera, tudo certo? Leno falando aqui, vamos para mais um podcast. Bom, galera, vamos já começar o papinho aí de hoje. Vamos falar sobre a Free Agency, como a gente já comentou. E nada melhor para começar essa conversa do que falar sobre aquela notícia que abalou a semana aí dos torcedores do Giants, né? Brandon Marshall. O que vocês acham dessa contratação? Valeu a pena, não valeu? Foi uma surpresa? Vocês já esperavam o Brandon Marshall no time? O que que ele vai trazer para o time? Enfim, vamos bater um papo aí sobre isso. Eu fiquei surpreso, porque eu até cheguei a escrever alguns textos falando que era uma contratação que não era impossível, mas eu achava improvável. E o Giants conseguiu trabalhar um contrato aí que encaixou no cap, ficou vantajoso para os dois. O Brandon Marshall é um jogador que está sedento por uma pós-temporada, né? Não digo nem pelo título, ele quer chegar na pós-temporada primeiro, depois ele vai pensar em título. E é um cara que ele pode ser o wide receiver 1 de qualquer time na liga. E ele caiu num time que já tem o Odell, né? Então vai ser assim. Vai ser interessante ver o ataque aéreo do Giants funcionando esse ano. Não, vai ser muito legal mesmo, isso é verdade. Ainda mais ainda que eu acho que vai ser uma via de mão dupla aí para ele e pro Odell. Cada um vai aprender um com o outro. Então só tem a acrescentar o lado de recebedores do time. O Brandon Marshall é um excelente jogador, joga no slot, joga por fora, no outside. Então o nosso elenco tático só pode melhorar a partir de agora. Pode começar a ver uma mistura, o próprio Shepard cair para lateral. Então só promete essa contratação. Cara, e foi bom você comentar também sobre isso, porque ele vai tirar muito a pressão do Odell, né? Porque a gente viu vários jogos que era Eli, Odell, e agora com uma nova opção, aliás, uma opção muito forte, que é o Brandon Marshall, né? Que é muito alto e também muito forte, e ele vai tirar a pressão do Odell, o Eli vai ter mais opções de alvo, e assim o Shepard vai ficar muito livre. Ou seja, a gente vai ter três alvos potencialmente muito, muito perigosos para os outros times, não é mesmo? Não, e foi bom você ter falado isso também, porque se você pegar um exemplo, por exemplo, do jogo contra o Green Bay na pós-temporada, né? Teve um lance que foi até engraçado. O Green Bay colocou dois caras em cima do Odell como se fosse gunners. Parecia uma jogada de punch ou sei lá, de um retorno. Os caras botaram um corner e um safety lá em cima, correndo junto com o Odell. Agora, com o Brandon Marshall de um lado, os times não vão ficar podendo dobrar em cima do Odell, não. Porque se dobrar em cima do Odell,
o Marshall vai botar touchdown um atrás do outro. Vai ser big play em cima de big play. Então, assim, eles vão ter que ficar atentos, vão ter que ficar espertos nos dois. E isso pode acontecer o quê? Vamos supor que um time resolva, não, vamos acreditar que a bola vai vir ou no Odell ou no Marshall. Então bota um corner em cima de cada um e um safety atento em cada um. Vai sobrar espaço para cima do Shepard no mano a mano contra linebacker ou contra um slot receiver. E aí eu sou mais o Shepard. E uma estatística também muito legal que a gente postou lá na nossa página no Facebook foi que o Brandon Marshall ele foi o segundo alvo o primeiro alvo mais procurado nos últimos 2 anos na endzone. Justamente o segundo mais procurado é o Odell. Então imagina, os dois jogadores que são mais procurados na endzone no nosso time sendo o alvo do Eli Manning. Então isso vai fortalecer muito o ataque aéreo. Não, e o engraçado disso tudo que eu achei é que o Brandon Marshall vai contribuir exatamente, eu acho que meio que onde o Odell Beckham tem a melhorar ainda, que é perto da endzone. Ele é muito bom naquela arrancada que sai em direção à endzone e ganha 10, 15 jardas e faz o TD, mas em receber já dentro da endzone a gente tem um probleminha tático ainda com isso. Aí o Brandon Marshall vai contribuir demais, vai dar uma versatilidade enorme, porque ele é grande, ele tem uma impulsão enorme. Então aquelas rotas de bandeira de 90 graus, de 45, ele vai fazer tranquilo, e só tem dar mais touchdowns e felicidade. Isso foi uma surpresa mesmo. Foi uma contratação muito interessante. E já indo para outra contratação que a gente fez aí durante esses dias, é o tight end / fullback / qualquer coisa, Rhett Ellison, né? Muita gente falou mal da contratação e muita gente gostou também. O que vocês acharam sobre o Rhett Ellison no nosso time? Eu acho que o primeiro ponto que tem que ser observado aqui é que o torcedor brasileiro que está começando a acompanhar a NFL, ou até os que já acompanham há um certo tempo, eles estão muito acostumados a olhar estatística e querer analisar o jogador só pela estatística, né? Se você olhar as estatísticas do Rhett Ellison, realmente ele recebeu poucos passes, ele tem poucos touchdowns anotados na carreira, poucas jardas, mas o papel dele lá no Vikings não era esse. Esse papel aí era do outro tight end, que me fugiu o nome agora, mas ele era o bloqueador, ele que abria espaço pro Adrian Peterson correr. Então, assim, como bloqueador, como um cara que vai entrar ali para bloquear e abrir o espaço para corrida, ou às vezes até aumentar a proteção por uma jogada de passe, ele é um dos melhores que tem na liga hoje. E sempre que ele foi acionado também para receber passe, ele também se saiu bem. Ele pode não ter recebido tanto porque ele era o reserva, ele não era o titular lá. Ele chega no Giants para ser o titular. Porque, querendo ou não, o Utah, por mais que ele tenha mostrado potencial, tudo, ele ainda não está pronto para ser titular. Ele é um cara que veio undrafted, né? Não foi selecionado, ele veio depois do draft. E apesar de já estar aí há 2 anos, você percebe que ainda tem coisa que ele precisa melhorar. A única rota que ele faz, assim, que ele sempre tá livre e o Manning consegue acertar ele, é aquela rota gol. Qualquer outra rota um pouquinho mais elaborada, ele se enrola um pouco. Então eu acho que, assim, a contratação do Rhett Ellison foi uma boa. Foi muito boa, eu gostei. Não, com certeza, né? O pessoal tem que entender que é justamente o que você falou. Ele não foi contratado para ser um Gronkowski da vida, fazer 300 touchdowns numa temporada. Ele foi contratado para preencher uma necessidade do time, que era justamente um tight end bloqueador, aquele que abre caminho para o running back, aquele que protege um pouco mais o quarterback. Ele não tem números impressionantes se você pegar na carreira dele, mas justamente porque o papel dele no time é bloquear e proteger. É isso que ele vai fazer no Giants. O Giants estava muito carente de um jogador assim e ele vai preencher esse buraco que a gente tinha de forma perfeita. Eu acho que, além disso, né, com certeza, igual você disse também, ele vai participar um pouquinho do plano de jogo para fazer aquelas jogadas mais surpresas assim, mas com certeza o papel principal dele no Giants é ser bloqueador. Eu acho que é isso que ele sabe fazer, é isso que ele tem que fazer no Giants. Eu achei genial também essa contratação. Não fui tão fã do preço, mas eu acho que vai mudar ainda esse contrato dele. Mas falando taticamente, tecnicamente no elenco lá, foi essencial essa contratação dele. Como já foi dito aí, o bloqueio vai ser peça fundamental com certeza, e ainda vai cobrir a nossa questão do falta de tackle, aquela por fora. Aí eu vejo ele, por exemplo, entrando numa lateral do lado direito,
do Eli Manning ou do lado esquerdo para proteger o lado cego se for uma situação de passe. Eu vejo ele também adicionando taticamente no lado ofensivo para receber passe, porque, querendo ou não, a nossa Eleven Formation lá tem muito a adicionar com o Tyrande que recebe passe, e realmente o Ty é uma decepção, assim, para mim, pelo menos. Ele faz só o ABC mesmo, é muito pouco arroz e feijão, e o Adams é uma promessa futura ainda, que não colhemos o fruto, também não joga tanto, então fica nessa, falta espaço no time, falta proteção, falta bloqueio nas corridas, e quem está vindo para solucionar um desses problemas é ele. E uma das últimas contratações que a gente fez até então, né, no momento que a gente está gravando esse podcast, foi o DJ Fluker. Ele entrou na NFL como right tackle, né, draftado pelo Chargers em 2013, na primeira escolha, e só que depois de um tempo acabou jogando como guard, né, no próprio Chargers. E foi uma contratação que muita gente duvidava, que não queria, mas aconteceu, né? O que vocês acham sobre ele? É um jogador que valeu a pena investir esse dinheiro ou não? Então, eu estava achando o seguinte, no início eu achei barato, já assim, independente do número que pagou ou com a habilidade dele, eu achei barato e valeu a pena. Aí eu comecei a olhar mais, estudar ele, que eu não conhecia tanto o jogador. Aí eu vi que ele tinha sido uma escolha de primeiro round. Aí acabou lembrando muito o fracasso um pouco do Flowers no nosso time. Mas depois eu fui vendo que ele mudou muito, ele saiu um pouco prejudicado do sistema do Alabama para San Diego. Taticamente mudou muito o lado dele, principalmente porque ele tava no lado direito, não no lado cego. Aí ele jogava no Alabama também assim, mas era formação completamente distinta. Então eu acho que ele está dando uma chance para o Giants e o Giants está dando uma chance para ele. Acho que só tem frutos bons a colher e no pior dos casos é um cara que não vai fazer tanta demolição no cap hit no ano que vem. E se ele não jogar, o contrato dele vai acabar, é só de um ano, é vida que segue, o Giants para um lado e ele para o outro. Então só tem a adicionar, ele é forte, ele é alto, ele é um cara que pode contribuir muito de tackle, e eu estava esperando que ele siga para ser o tackle direito do time, porque o John Jarrett tem condições de ficar como guarda direito ainda. Eu gostei da atuação dele esse ano, então acho que só tem a contribuir e nossa linha melhorar para esse ano. Eu acho que foi um reforço importante. Inclusive tem um lance emblemático, se você começa a analisar a carreira do Jay Fluker, que é um bloqueio que ele faz no Khalil Mack do Oakland Raiders. E ele tira o Khalil Mack do chão e depois arremessa Foi ele. Bem fodão mesmo. Tipo, sai daqui, seu bosta. Não aparece aqui na minha frente, não. Pra quem quiser ver então, essa cena aí, tá na nossa página. Bem Então é assim, inclusive eu tava assistindo esse jogo, né? Então por isso que na hora que eu vi ele fazendo e mostrava os replays, eu falei, nossa, que absurdo. Realmente, o Giants já teve interesse nele no passado, né? Na época do draft, o Giants queria pegar ele, e o Chargers pegou primeiro, e a gente acabou pegando o Justin Pugh, que também é um grande jogador. E eu acho que ele vem também para jogar de tackle, porque se uma coisa funcionou mais ou menos na nossa linha ofensiva nessa última temporada, foi o meio da linha ali, com o Richburg, com o Pugh e com o John Jerry. Como a gente renovou com o John Jerry, que não é também aquele jogador fantástico, mas pelo menos ele não tá comprometendo ao ponto de a gente perder jogos por causa das atuações dele. Eu acredito que o Fluker vem para reforçar o lado direito mesmo. Ele vem para ele como bloqueador para corrida é um cara assim excepcional. Às vezes fica devendo um pouco na proteção do passe. Mas também entra no que o Lennon disse, né? Ele foi muito prejudicado lá no Chargers pelo esquema, né? Pelo sistema do ofensivo do Chargers. Enquanto que o sistema do Giants já é uma coisa que talvez se aproxime um pouco mais do que a Alabama faz. Pode ser que ele encontre uma sinergia melhor aí. E também é bom lembrar que, além de ser um jogador versátil, né? Um jogador que aprende muito fácil a jogar em certas posições, ele é um jogador que se lesiona muito pouco. Nos últimos 4 anos, ele perdeu 5 jogos só, e dos 5, 3 foram por causa de concussão. Então, isso é muito importante, é ter um jogador saudável na linha ofensiva, porque é um cara que tem que ficar no time, tem que estar lá e não pode sair. E principalmente por ser na linha ofensiva, né? Jogador de linha ofensiva tem que ser resistente, senão
esquece. Agora indo para um outro lado, né, da Free Agency essa semana, o Giants, né, dispensou alguns jogadores, contratou alguns, mas também manteve alguns no time. Quais foram os nomes que ficaram no time e que não foram embora? O Orleans Dark renovou, né? Mas e também teve o Zach DeOssi, né, o capitão do Special Teams. Agora tem uma contratação que o Giants fez no começo do ano, com aqueles jogadores que estavam sem contrato, não estavam jogando nenhum time, que é aquele, eles falam o contrato reserva o futuro contrato, né? Que ninguém está falando nele, mas eu achei uma contratação muito interessante, que é o safety Raheem Moore, que jogou no Denver Broncos. Quando ele entrou na Free Agency, ele entrou como um cara que ia bater uma bolada, acabou assinando com o Texans, aí sofreu com problemas de lesões, acabou dispensado e passou a temporada de 2016 sem jogar. Recuperando de lesão, tentou entrar em um ou outro time, mas não se firmou. Mas é um jogador com muito potencial, um jogador que já mostrou que consegue jogar em alto nível na NFL. E ele tá aí no elenco do Giants, né? Quem sabe não é um cara para fazer par com o Landon Collins, para entrar na rotação ali com o Darian Thompson, com o Nat Berhe. É um cara que adiciona experiência ao time. É uma contratação interessante que pouco se fala nela, né? Pouco se fala. Também que estava esquecendo de falar do John Barry, que também assinou, né, agora. Foi a última nossa free agent, foi a última renovação que a gente fez. Para fechar a linha aí, eu acredito, foram 3 anos, 10 milhões, 4,25 milhões garantidos, para dar uma concorrência aí na linha, para botar o pessoal para trabalhar. E a esperança nunca morre, né? Que o Flowers vai ter uma boa temporada, um ano. Vai aprender, né? Que consiga contribuir. Mas quando eu estava falando do Raheem Moore, realmente ele fez uma boa temporada já acho que foi 2014 a melhor temporada dele, né, ou 2015. Mas ele contribuiu bastante lá em Denver, foi um excelente jogador. Não é muito falado, porque depois dele veio poucos nomes bons, né, na defesa de Denver. Denver foi campeão do Super Bowl. Mas eu acredito que ele possa brigar aí pelo time, até fechar os 53. Vamos ver que vai colher frutos dessa contratação. Já entrando aí na reta final do papo de hoje, quais foram os jogadores dispensados pelo Giants, né? Porque o pessoal fica meio perdido aí, porque é tanto jogador indo, chegando, assinando, renovando, que o pessoal se perde um pouquinho, né? Os jogadores dispensados foram quais? Bom, a gente teve a dispensa do Victor Cruz, teve o Rashad Jennings, isso aí foi tudo antes mesmo, bem antes da Free Agency. Tem o Keenan Robinson, que não renovou, aí visitou o Bengals essa semana. A gente tem o Jonathan Hankins, que é uma incógnita, ninguém sabe o que está acontecendo com ele, né? É aquela velha história. Quanto você quer? 13 milhões por ano. Obrigado, tchau. Já que tocamos no assunto dinheiro, fazer a pergunta que não quer calar. JPP, fica ou vai? Então, olha, você quer começar? Eu vou começar aqui porque eu sei que o Lennon tem muito para falar desse assunto, mas eu, como torcedor, eu gostaria que ele ficasse. Eu ainda acho que ele é um jogador que pode render, mas realmente essa situação do cap aí, da renovação dele, eu tô achando que ele tá fazendo muito doce. Acho que ele precisa ser um pouquinho mais humilde aí, porque não sei se o mercado dele é tão bom assim para ele estar fazendo esse drama todo para renovar. E eu acho assim, se ele não tiver disposto a contribuir com o time, a gente consegue se virar sem. Antes de entrar nesse assunto, eu estava esquecendo, aí tem o Donnell, né, o Tyrant, que a gente mandou embora, o Leon Hall também virou free agent, que acabou o contrato dele, era só de 1 ano, e ele é uma peça importante. O Donnell foi reforço, na verdade. E o Leon Hall também, de cornerback, foi uma peça importante que a gente perdeu taticamente, ele revezava no slot com o Cromard. Aí, graças a Deus, o Heine foi embora, o Bob Heine, o Shepard e o inside linebacker também foi embora. E teve também o reserva do Eli, Nassib, né, que a gente não falou. O famoso Nassib. Na verdade, a gente tá sem reserva hoje, né? Porque o Josh Johnson também não renovou, né?
Não renovou, exatamente. Também não podemos esquecer da visita do grandioso Geno Smith. Não, tem outro quarterback no roster, sim. Acabei de ver aqui. A gente tem o Kit Winning. X. Nem lembrava. Tem 1 ano de experiência, formou em Ball State. Então, eu tava debatendo já com muita gente essa semana aí, por causa desse assunto. É complicado. Eu acho que o JPP é a cara de um gigante. É um cara que se reinventou para ficar no time depois daquele acidente. Eu queria que por mim ele ficasse no Giants para sempre, mas a questão é que 17 milhões para a gente hoje está pesando. Até que o Reese pode chegar amanhã e inventar a moda e reestruturar um contrato aí, ou outro, ou até mais de 2, e conseguir voltar com dinheiro para uns 3, 4, 5 milhões aí para o Cup do Giants. Mas atualmente hoje eu acredito que, por exemplo, algumas contratações que a gente fez ainda não bateram e o dinheiro está rodando de 3 a 5 milhões, depende do site que a gente vê o nosso cap. Então eu acho que a gente está numa situação, não é crítica, mas é uma situação que a gente chegou e falou assim, ó, ou a gente fecha com o nosso elenco, que está faltando o kicker, está faltando o DT, o Hank saiu, mesmo tendo reserva, a gente tem que pensar nisso. Se o JPP for embora, vai faltar um defensive end. Eu já falei do kicker, a nossa OL está quebrada, a gente tem que resolver esse problema. Agora a gente fez nossas contratações, mas futuramente a gente pode faltar elenco, alguém pode machucar, a gente tem que estar esperto nisso. O backfield nosso, com o Rashad Higgins foi embora, ficou o Virinho, o Darko e o Pranks vão ter que fazer essa função toda aí, os 3 sozinhos. Então eu creio que a gente vai botar toda uma expectativa nisso, que vai melhorar o jogo corrido com os bloqueios do cara, mas eu acho insustentável o JPP esse ano. A gente precisa desse dinheiro. Também, né? A gente precisa desse dinheiro, tem os calouros para pagar, que é o hook pool, que eles chamam, aquele valor mínimo que está rodando de 4 a 5 milhões. Então, acho que a gente chegou no momento que a gente tem que falar assim, ou ele aceita menos para liberar um pouco desses 17 milhões, ele fechar uma fase de 10 a 14, até 14 eu assinaria com ele, de tão fã que eu sou desse cara. A gente precisa dele também, não é só questão do Giants, do dinheiro, ele é uma peça importante nesse elenco, querendo ou não, ele tem a funcionalidade dele. Eu lembro muito bem quando, antes do Vernon, quem era aquele cara que foi pro Tampa Bay, que era o defensive end no Giants? Eu jogava com 91. Isso, o Harris, acho que era uma coisa assim. Eu sei que ele meio que ele usurpava do JPP em campo. O JPP era marcado, tinha marcação dupla, às vezes o fullback ou o tight end estava na jogada e ele no outro lado. Isso, exatamente. Ele ia lá e fazia os sacks. Ele teve mais sacks que o JPP, por exemplo. O Jason Pierre-Paul na temporada. E é um cara fenomenal, mas hoje não dá com ele. Eu acho que ele tem que ser liberado aí o mais urgente possível para a gente usar esse dinheiro. Porque a gente precisa de um defensive tackle, a gente precisa de um kicker, o time até agora não tem. E se vocês verem o nome dos free agents que tem kicker, é só rapaz caro. Eu tinha até aberto aqui, achei. O Catanzaro, isso, o Folk, o Carpenter do Buffalo. Então são pessoas que não vão ser baratas, vão custar uns milhões. E se a gente for pro draft, gastar a escolha, eu também não fico à vontade. Mesmo que seja uma de 6º round, eu não fico tão à vontade. De 7º, talvez, mas de 6º eu já ficaria meio incomodado. Mas tem nomes bons, tem o Gonzalez, tem o Elliott, o kicker, do running back. Então eu acredito que a gente tem que tomar uma decisão nos próximos dias quanto a isso. Não dá para esperar o período de free agency acabar para cortar ele no último dia. Eu realmente acho que não que vai esperar só o resultado do JPP ser cortado, mas eu acredito que nos próximos dias a gente vai ter uma direção da diretoria do Giants, do front office que eles falam, sobre qual vai ser o futuro da franquia nesses próximos anos, porque algo tem que ser feito. A gente precisa de algumas posições e o JPP tem que ficar ou tem que ser renovado, não dá para ficar com essa tag. E você falando também em dispensas, a gente tem algumas situações no elenco que não faz sentido. O caso, por exemplo, do J.T. Thomas, o linebacker. Um cara que não joga, um cara que vai ter 4 milhões de cap hit esse ano e que, se dispensado, ele liberaria 3 milhões pra gente. Tipo, o cara não joga, o cara tá sempre machucado, o cara já tá aí 2 temporadas e não contribuiu com o time ainda. O que mais que tá esperando pra liberar ele?
Outra situação, do N. Harris. O cara vai ter um cap hit de 3 milhões e 800 esse ano. Dispensar ele não vale a pena, porque o que ele tem de dinheiro garantido, a gente só ia conseguir liberar 1 milhão e 400. Mas vamos reestruturar esse contrato, então. O que tá esperando? Vamos acertar esse negócio aí. E para falar do J.T. Thomas também, vale a pena lembrar do nosso Hulk, ano passado que não jogou, o Goodson, por causa de lesão, e depois voltou saudável, mas não entrou. Ele seria o linebacker que ia completar essa linha aí. Ele atuou mais no Special Teams. Ele Agora poderia... tem uma outra situação também que eu fiquei sabendo hoje, na verdade, eu não estava nem sabendo, mas a gente estava conversando no grupo do WhatsApp aí do Giants Brasil, o pessoal perguntando do Cairo Santos, né, que ele pegou uma tag também lá agora eu não lembro o nome da tag, mas que era 1 milhão e 700 e pouco que ele ia receber. Você sabia que o Giants botou essa mesma tag no Kerry Wynn? Não. Exato. Eu tive a mesma reação que vocês. O Kerry Wynn tá com essa tag também, então a gente tá pagando 1 milhão e 797 para ele esse ano. Eu acho que é um pouco de dinheiro para ele, por mais potencial que ele tenha mostrado, tá demais. Não sei se vocês concordam comigo. É isso mesmo, eu olhei aqui, é verdade mesmo, 1 milhão e 797. Pois é, eu fiquei muito surpreso quando eu vi isso, porque eu tava pesquisando sobre a tag do Cairo Santos e me deparei com essa situação. O Giants botou no Kerry Wynn a mesma tag. Então a gente tá numa situação aqui, por exemplo, o Kerry Wynn, beleza, ele já mostrou um potencial. Então, o que você tá esperando? Faz uma extensão de contrato aí de 2, 3 anos e diminui esse cap hit dele aí, pô. Ele bata 700 mil esse ano, já tá ajudando, pô, economizou 1 milhão. Apareceu mais 1 milhão aí. Tem de restrito free agents. Cara, pois é, acho que assim, são contratos, são reestruturações que poderiam acontecer, que iam liberar alguns milhões pro Giants, né, que já ia ajudar muito o time nessa free agency, né, a gente precisa de dinheiro. Só que fica nesse vai e vem com o JPP, é muito dinheiro pra lá, que pode ser que não vale a pena, por mais que ele seja um jogador grandioso, que fez muito pelo time, no momento a gente não tem tanto dinheiro pra gastar, né. Então, a não ser que o time faça uma reestruturação gigantesca em vários salários, cortem alguns jogadores que nem a múmia do J.T. Thomas e tudo mais, eu acho que o JPP não tem como ficar no time, né? Infelizmente. Eu tava lendo, inclusive, um pouquinho antes de gente gravar o podcast, uma matéria de um outro portal americano aí, falando da situação do Jonathan Hankins. E o cara fala assim, olha, o Giants precisaria fazer algumas manobras para abrir espaço para renovar com ele. Mas será que realmente tem interesse? Será que ele realmente é tudo isso? Será que a gente não consegue achar alguém no draft ou até mesmo na free agency pós-draft, que são aqueles caras que assinam um contrato só de 1 ano, e contratos baratos, e pegar um cara de repente que tenha mais técnica, que faça mais pressão, que tenha uma penetração maior ali pelo meio da linha, porque a gente tem que ver também que a melhoria do Jonathan Hankins no ano passado muito se deu por causa do Damon Harrison, porque ele já tá aí também no elenco há 2 ou 3 anos, não me lembro agora, e só nessa temporada passada que a gente passou a considerar ele um jogador indispensável. Mas será que ele é realmente indispensável? Uma coisa de se pensar isso aí também. Eu, pessoalmente, não acho ele lá essas coisas, não. Eu queria outros defensive tackles na época e tô aberto ao draft, porque tem bons nomes aí no 2º e 3º round. Então eu acho que tem como contornar a questão dele. Mas tem outras questões que a gente não consegue contornar. Que a gente precisa enfrentar aí. Vamos esperar que pelo menos o escritório do Giants resolva essa semana. Porque se vai e não deixa, acho que não funciona para ninguém. E o ruim disso, além de deixar todo mundo apreensivo, né, os torcedores, o tempo vai passando, os jogadores vão assinando com outros times, aí o que vai sobrar pro Giants? Ou jogadores ruins, ou aqueles caros, que no final das contas não vai servir nenhum tipo pro Giants. Então acho que assim, o time tem que tomar uma decisão logo, tem que decidir o que vai fazer, tem que reestruturar o que tiver que reestruturar, mandar embora quem tiver que mandar embora, decidir se fica ou não fica o JPP e ir atrás do que precisa, porque se esperar muito vai sobrar só migalha pra gente. Eu só finalizando aqui também um pensamento, eu tô achando estranho mesmo o Giants não tá conseguindo achar ninguém na posição de linebacker, né? Porque se você pegar, por exemplo, o próprio Keenan Robinson, ano passado ele jogou num contrato de 1 ano, 1 milhão. Ele provavelmente tá querendo ganhar mais que isso, mas
Será que não consegue achar algum outro no mesmo nível, até melhor, que tope também um contrato de 1 ano por esse valor? Porque, não sei se todo mundo lembra, mas o Keenan Robinson era um dos líderes da defesa do Washington Redskins quando ele entrou na Free Agency. É um cara que entrou na Free Agency esperando um contrato grande, viu que não ia conseguir, assinou 1 ano com o Giants por 1 milhão. É a famosa maldição dos linebackers, né? O Reeves não consegue consertar isso, cara. Eu nunca vi. É um segmento, né? Um setor do time que parece que sempre tem problema. E pensar que na década de 80 e 90 os nossos linebackers eram os melhores da liga, né? Pois é, os melhores da liga. Salve, salve o nosso querido Lawrence Taylor. Carl Banks. Antônio Pisse. Jesus. Nossa. Então é isso aí, galera. Esse foi o bate-papo de hoje da Friends. E como a gente falou aí no começo do vídeo, assinem o feed, assinem o iTunes, se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, porque como a gente não tem um dia programado agora para lançar o podcast, você tem que ficar sabendo em primeira mão, não é? Então, para ficar sabendo em primeira mão, não fica bobeando aí não, vai lá, assina, se inscreve no nosso canal e acompanhe com a gente esses podcasts, beleza? Então, Lennon, Luiz, dá um tchau pra galera. Valeu, galera. Esperamos voltar ainda essa semana com alguma notícia boa aí, seja de abrir espaço no cap, seja de manter o JPP ou não. Vamos ver, a gente quer notícia. É isso mesmo. Valeu, galera, aí por ouvir. Vamos aí no próximo falar mais e mais aí sobre esse assunto e eu espero que a gente possa, pelo menos no próximo, estar dando boas notícias aí, de uma tranquilidade que possa acalmar todos, porque a gente já sofreu demais na última temporada. Pelo menos na pós-temporada a gente tem que dar uma relaxada. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Será que amanhã já sai um episódio novo? Será que essa semana sai 1, 2? Você só vai saber se você assinar o feed, hein? Ou se inscrever no canal. Não se esqueça de fazer isso. Então, valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. A gente tá meio engessado ainda, com o tempo a gente vai melhorar com certeza, mas o resumo é isso, né? É um bate-papo entre pessoas que gostam do Giants e falando sobre algum assunto bacana. Então espero que vocês tenham gostado. Avaliem lá no iTunes se você não avaliou ainda. Deem sugestão, crítica, comentários, enfim. Esse foi o primeiro de muitos. Obrigado a todos e até a próxima, combinado? Valeu!